Fala galerinha, aqui é o Gabriel da Cooking Code falando e hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal que é aprender a como utilizar o Redux de maneira atual em 2022. O Redux lançou o tão famoso agora Redux Toolkit, né? Que é basicamente o Redux diminuiu a sua quantidade de pastas, a sua complicação de configuração. Antes você tinha que ter uma pasta grandona story, você tinha que ter um monte de configuração de reducer, de actions, e isso ficou muito mais simples e eu fiquei muito empolgado com isso. Já codei algumas aplicações. Hoje eu vou vir mostrar a parte mais simples assim que vai te dar a base caso você queira continuar. Eu tenho certeza que você vai gostar disso e vai utilizar nos seus projetos. E em breve vai ter muita gente, muita empresa pedindo, como já pedem Redux hoje em dia. Cara, é simplesmente incrível. Então eu deixei esse projetinho pronto aqui, tá Invite com React. Então não tem nada demais. Eu usei Tailwind para estilizar, por isso que tem essas classes, tudo bonitinho. Se você não sabe trabalhar com Tailwind, eu recomendo você aprender, vai ser uma coisa também que vai estar crescendo muito, tá crescendo muito fora do Brasil. E em breve eu tenho certeza que aqui também vai estar muito forte. Então eu configurei aqui, caso você queira saber como configurar um Tailwind, eu tenho um vídeo aí, vou deixar aí no iCard ou na descrição. Também vou deixar esse projetinho, o link do GitHub, aí para vocês pegarem esse setup inicial pra gente desenvolver, né? Então, primeiramente, as duas primeiras coisas que eu tenho que fazer é vamos lá na documentação do Redux Toolkit, que eu não lembro de cabeça a instalação, qual que é o nome. A internet tá um pouquinho lenta, mas nada que nos atrapalhe muito. Arroba redux.js/toolkit. Então, como eu estou utilizando o Yarn, eu vou utilizar o Yarn. Se você estiver utilizando o npm, você pode utilizar npm e instalar as duas bibliotecas que eu vou instalar aqui. Como eu estou utilizando Yarn, eu vou colar aqui redux.redux.js/toolkit e também eu vou instalar o React Redux para a gente poder estar lidando aí com a integração com o React. Beleza? Até agora, você que já é usuário ácido de Redux, que eu te admiro muito por ter essa perseverança. Por enquanto ainda tá tudo normal, mas agora que vem a brincadeira. Aqui dentro de src eu vou criar uma pasta store. Dentro aqui eu posso criar um index.ts, já que eu estou utilizando o TypeScript. Eu vou importar from arroba redux toolkit um carinha chamado configure store, e aqui eu vou criar nossa store. Então vou dar um const store, vai receber o configure store e um objeto. E o que vem dentro desse objeto? Primeiramente, o nosso objeto de reducer. Aqui é onde a gente vai colocar todos os nossos reducers. Até aqui não tem muito diferente do Redux tradicional, porque é basicamente lá a gente utilizava o compile reducers, e aqui vai continuar a mesma coisa. Então, se eu tiver um reducer vamos dizer que eu tenho um blog, eu tenho um reducer de posts. Aqui eu vou ter posts reducer, por exemplo. Aí eu tenho de comentários, então eu tenho comments e comments reducers. Então vai ser basicamente assim que vai funcionar. Por enquanto aqui eu vou deixar vazio e eu vou exportar a minha store. Beleza? Aqui basicamente já acabou, mas não vai mexer muito aqui mais. E aí eu vou criar mais uma pastinha aqui chamada Features, que esse é um conceito novo que veio no Redux Toolkit, da gente separar o nosso estado em features. Como assim?
Para você que não conhece o Redux é basicamente uma forma da gente poder manipular o nosso estado global. Então a gente tem uma variável global lá que vai ter todas as partes do nosso estado e isso permite que a gente compartilhe os nossos estados em diversos componentes, assim como o using context do React. Para você que conhece o React, sim, assim como o user context. Só que o Redux ele tem uma característica mais de performance, porque o use context, na verdade, quando você utiliza em muitas partes do código aquela informação, acaba que você pode sobrecarregar renderizações na sua aplicação. Eu não vou entrar muito a fundo sobre isso, porque o vídeo hoje é sobre Redux, mas é basicamente isso. O Redux ele é um pouco mais performático, por enquanto, que o React está vindo com as features aí bem legais. Mas beleza, então features vai ser cada parte do nosso estado global, ou seja, que nem eu estava mostrando ali, eu teria um reducer de posts e um reducer de comments. Essas duas são features diferentes, são coisas que elas fazem parte do estado global, mas elas não se relacionam diretamente. Então é basicamente isso. Como a gente está fazendo aqui um counter, eu vou criar aqui um counter. E aí, quando a gente está utilizando features, por convenção no Redux Toolkit a gente tem usado o slice. Então a gente define um slice aqui e a gente importa de dentro do @Redux Toolkit o create slice. E aqui vem uma coisa, vai ser uma coisa bem legal. Então eu vou criar aqui o nosso const create slice. Opa. Counter slice, que é o nome da nossa feature. E aqui eu vou executar o create slice passando um objeto. E o que tem dentro do nosso objeto? A gente tem o name, que é o name que a gente vai dar para essa parte do estado. Basicamente, eu posso colocar counter. O nosso initial state, que eu vou definir uma const initial state aqui, que vai ter um count que vai iniciar com 0. E aqui a gente recebe mais uma coisa que é nossos reducers. E aqui que a brincadeira fica incrível. No Redux tradicional, a gente teria que criar tanto um arquivo de actions quanto um arquivo de reducers. Aqui acabou isso. Então, aqui eu posso definir um add ou increment, melhor, né? Increment. Posso definir dessa forma, como se fosse um método, mas eu prefiro fazer no formato de arrow function. Então aqui vai ser o nosso reducer já. Então aqui eu vou poder receber o nosso estado, que é o nosso initial state aqui, e uma action, caso eu queira usar. Para você que já utilizou o Redux tradicional, você vai entender um pouquinho melhor. Mas basicamente aqui a gente vai ter acesso ao nosso initial state. Aqui para a gente poder manipular essa parte do nosso estado. E a action é caso eu precisa receber uma informação no momento que eu for executar essa action aqui. E mais uma coisa maravilhosa do Redux Toolkit que me deixa muito animado é que no Redux tradicional a gente tinha que cuidar muito com aquele conceito de imutabilidade. Ou seja, eu tinha que criar novas informações, criar uma nova versão do estado sempre para atualizar ele. Aqui, como essa biblioteca ela já vem integrada com uma outra, que é chamada Immer, a gente não precisa ter todo esse cuidado porque ele faz isso automático pra gente. Então, aqui, no caso, eu posso incrementar, pegar o meu state e como ele já vem com uma tipagem bem legal, então ele já definiu o nosso count aqui. E eu vou falar que para incrementar eu quero count mais 1. E aqui eu já posso definir o nosso decrement e state. Aqui eu não vou pegar action porque a gente não vai utilizar
por enquanto. Mas aqui eu vou falar que a gente vai pegar. Aqui eu vou fazer uma verificação. If state.count ele for maior que 1, se ele for maior que 1, eu faço state.count. Opa, menos. O que tem state.count menos 1, porque eu não quero que tenha números negativos. Por enquanto, vai ser isso aqui. E aí, a gente tem que fazer só mais algumas coisinhas de configuração e acabou, gente. Não tem muita complexibilidade para você entender o tanto de coisa que eles simplificaram nessa nova versão. Então, aqui eu vou exportar por default o nosso counter slice.reducer, que a gente vai utilizar lá na nossa store. E aqui eu vou exportar const essas nossas funções. Então eu vou pegar as nossas actions. Então eu vou pegar aqui de dentro de actions, e aqui ele vai aparecer para mim, eu acredito, decremente e incremente. O toque pega forte, então eu vou colocar um incremente na frente para ficar mais bonitinho. Beleza. E aí agora, se a gente tentar utilizar essas funções, por exemplo, aqui eu vou pegar no nosso componente actions aqui, e aí por isso que eu instalei o React Redux. Por quê? Porque a gente vai precisar para utilizar nossas actions aqui. Então eu posso definir um const dispatch. Isso aqui tem tudo na documentação, tá, galera? Se vocês quiserem consultar. Então, basicamente eu vou chamar esse hook do React Redux, que é o useDispatch. Para que o useDispatch serve? Quando a gente tiver que disparar uma ação, ou seja, aqui no Counter Slice, essas são as nossas ações, são as nossas actions. Quando a gente tiver que disparar uma dessas ações, para o Redux identificar esse evento dessa ação disparada, a gente usa o dispatch. Então aqui a gente pode colocar nesse botão onClick, e aí eu vou dar um dispatch. Dispatch, vou executar, e dentro dele eu vou executar a nossa action, increment, escrevi errado, increment, aí. E aqui, como eu estou usando o auto import, ele já importou aqui. Vou fechar esse aqui para não ficar atrapalhando. E assim, então a gente dispara a ação que a gente quer. Aqui eu vou copiar essa linha aqui. Só que aqui, em vez do increment, eu vou colocar decrement. E vou importar, claro, senão não funciona. Tá rodando aqui, ele já fez o reload. Então, vamos voltar lá na tela. Abri o negócio errado. Perdão, galerinha. Tá, vamos voltar aqui. Ele já deve estar com erro, porque a gente não terminou de configurar aqui. Isso aqui é de propósito para mostrar para vocês. Então, vou vir aqui no console. E ele pede, por favor, ensure the components wrapped in a provider. Então ele está falando, para a gente poder acessar essas partes do estado global, a gente precisa que a nossa aplicação esteja em torno de um provider. Então, aqui no store, para a gente falar que a gente vai utilizar esse nosso reducer, eu já vou colocar aqui na store. Então, o nosso reducer com o nome counter. E vou importar. Import counter reducer from features / counter slice
E vou colocar aqui Counter Reducer. E agora a última configuração que a gente precisa para fazer funcionar é vir aqui no componente Py de toda a nossa aplicação. E aqui eu vou importar dois caras. Eu vou importar de dentro do React Redux um cara chamado Provider. E vou importar a nossa Store. Aqui. Import Store from /. Store é o index, então não precisa. E aí eu vou colocar em volta da nossa aplicação, ou seja, fazer um wrapper, que é em inglês wrapper é basicamente, não é encapsular, é basicamente abraçar, envelopar, exato, envelopar. E aí eu coloco esse nosso provider aqui, acabei apertando a tecla do Windows. Pera aí. Pronto. Fechar aqui. O app tem que estar aqui dentro. E ele recebe um parâmetro chamado Store, onde eu vou passar a nossa Store. Beleza. Se eu voltar aqui, ele para de dar erro. Porque agora a gente terminou a nossa configuração. Aqui ele está dando erro, mas é num plugin que eu estou utilizando dentro do Tailwind. Então não tem muita importância pra gente agora. Então aqui eu vou clicar. Era para ele disparar o evento. Provavelmente ele está disparando. O que está acontecendo aqui? A gente não está utilizando o nosso estado para modificar isso aqui. Então vamos lá colocar. Então provavelmente ele já está fazendo a alteração, disparando as ações para aumentar o valor do estado, mas aqui a gente está como um zero hardcoded. Então eu preciso pegar essa parte do estado. Como que eu faço isso? Eu vou lá no meu use selector, que vem do nosso React Redux. Ele recebe o nosso estado inteiro. E dentro do estado eu posso pegar, aqui que vem mais uma coisa legalzinha. Para quem não utiliza TypeScript, que eu acho que é difícil você não utilizar TypeScript hoje em dia, mas se você não utiliza, isso aqui não vai ter diferença para você, mas para quem utiliza, isso faz uma baita diferença. Se a gente tipar o nosso estado global, aqui a gente teria todas as informações dos nossos reducers e tudo mais. Então vou vir aqui na documentação, usage with TypeScript, e a gente vai copiar isso aqui, meu caro colega. A gente vai copiar isso aqui e lá na nossa Store a gente vai colar isso aqui. O que é isso aqui? Ele está basicamente pegando a nossa Store, pegando os estados da nossa Store e retornando o tipo deles. Então, quando a gente utilizar aqui o state, agora eu vou colocar entre parênteses, vou colocar o nosso root state, que é esse tipo que eu estou exportando da nossa Store. Então root state, importei, e agora quando eu der um ponto aqui, ele já me mostra todos os reducers que eu tenho. Então dentro do counter, eu vou poder pegar o nosso count, que eu defini aqui no counter slice. O TypeScript é maravilhoso, né, galerinha? Então aqui eu posso passar ele e vamos ver a mágica acontecer. Então eu tô aqui e já tá funcionando, tudo bonitinho. E se for menor que 1, se for maior que 1, ele já não deixa. Aí, aqui, vocês já aprenderam, já pegaram bastante coisa do Redux. Eu falo um pouco rápido, mas me desculpe por isso. Mas eu acho que deu pra entender. Se não deu, você dá uma olhada de novo e você vai pegar, porque é bem simples mesmo, não tem muita coisa pra agregar agora.
vou passar só mais uma coisinha, que é essa parte aqui, ó, do amount. Caso eu queira adicionar ao meu estado uma quantidade que eu tenho aqui. Por que eu vou fazer isso? Para mostrar para vocês como que é quando a gente recebe um payload aqui ou uma action. Então eu vou colocar aqui um increment with amount. Acho que tá certo o meu inglês aí. Se não tiver, vocês me perdoem. Vou pegar o state, vou pegar a action e fazer a nossa run function. E aqui, mais uma coisinha legal é que eu posso tipar essa action. Eu posso dar um tipo dela de payload action, que vem do dentro do Redux. E aqui eu passo o que eu vou receber, que no caso vai ser um number. Mas se fosse um objeto para adicionar em um array, por exemplo, se esse counter fosse um array e você quisesse receber um objeto aqui para adicionar no array, você receberia esse object, vamos dizer que você recebeu aqui, e você faria o state.push no object e tal, normalmente. Mas como ele não é, vou dar uns Ctrl Z aqui. Como eu vou receber um number, né? Por aqui, ó. Eu vou receber uma quantidade aqui e vou adicionar. Então eu vou fazer state.count, vai receber o que tiver em count mais o action.payload, que é onde vai estar o nosso dado, fica dentro desse payload. Então eu posso exportar essa action aqui também, increment with amount. Aqui no nosso componente add amount, eu posso criar um estado aqui, const amount, só para guardar dentro do input, o valor do input, normalzinho do React padrão. Como é só um inputzinho, então eu não vou me preocupar de utilizar o estado mesmo e não utilizar uma biblioteca de formulário e tal. Então aqui eu vou colocar value e amount, e no onChange eu vou colocar o e_set_amount com e.target.value. Talvez ele vai dar um errinho aqui, porque geralmente vem uma string dentro desse e.target.value. Mas como eu já defini que o tipo do meu input é number, então aqui eu só vou passar ele para number aqui e tudo certo. E aí aqui no adicionar valor eu vou dar um onClick, vou pegar e vou dar um dispatch. Então eu posso criar aqui o nosso dispatch com dispatch, vai receber o nosso use dispatch, que é aquele nosso hook, e aqui eu vou chamar o increment with amount, e aqui ele já vai reclamar para mim. Por que ele vai reclamar para mim se eu tô chamando tudo certinho? Ele tá falando aqui, ó, expected one arguments but got 0. Então ele esperava o argumento, mas recebeu 0. Por quê? Porque aqui ele está esperando que eu passe um número para ele adicionar. E que número é esse que eu vou passar? É um amount. Só que aqui eu vou colocar uma função, function add amount. E por que eu vou fazer isso? Porque eu não aguento e eu vou querer validar aqui só para se esse número, eu só vou acertar números positivos. Então, se amount for menor ou igual a 0, eu vou retornar. Se não, eu vou executar essa parte aqui do código. E aqui eu vou colocar um add_amount aqui no lugar do onClick. Beleza? Então, teoricamente, quando eu adicionasse um valor lá, expected token, o que eu fiz aqui? If return, tá faltando
Fechar aqui, beleza. Eu tirei de lá. Deixa eu recarregar. Então, teoricamente, tudo continua funcionando e tal. Mas se aqui agora eu colocar o número 0, ele não vai fazer nada. Se eu colocar -1, nem dá para colocar no type number. Então, eu vou colocar só um 20 aqui, para ver se ele vai para 24. Foi. E se eu diminuir, ele começa a diminuir a partir do número que eu deixei. Então, esse foi dos exemplos de como utilizar o Redux Toolkit e como ficou menor a complexibilidade que ele tinha. Então, agora, em vez da gente ter que definir o tipo das nossas actions, qual o nome dela, a gente já coloca aqui no objeto e o nome que a gente colocar no objeto vai ser o nome das nossas actions. Então, tudo ficou um pouco mais simples, tudo ficou um pouco mais bonito e o mundo ficou muito mais lindo com o Redux um pouco mais simples desse jeito, porque era bem difícil de compreender. Eu creio que quem estudar Redux daqui pra frente com o Redux Toolkit vai se sentir muito mais confortável do que quando eu comecei, porque, sinceramente, para quem conhece o Redux de verdade, a mudança foi grande. Então, agradeço aí a audiência e tamo junto, até a próxima.